Muito bem, boa noite. Opa, Aninha! Tudo bem, minha querida amiga? Seja bem-vinda. Nós vamos começar, vamos esperar o pessoal chegando para começar essa live sobre história, epidemias e pandemias, tá bom? E que alegria receber vocês. E hoje eu preparei uma música, na verdade eu preparei três músicas, né? E quero começar com uma do Beto Barbosa, uma lambada, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver quem lembra dessa música. Eita, nós, o pessoal tá entrando. Vamos começar com ritmo de lambada. Beto Barbosa. Sejam bem-vindos aqui no canal Humanizar. Boa noite, Elaine Malta, lá da Vila Sabrina. A nossa convidada, Leda, já entrou. Fala pra mim, sente por mim. Vamos deixar o povo entrando nessa live sobre história. Muito bem, Dona Vera, de Londrina, Martinho. A Sally Cordeiro também, bem-vinda aqui no nosso canal. Padre José Neto, seja bem-vindo. A Lari de Apucarana, queridíssima, falei com ela hoje, né, Lari? Seja bem-vinda. Bateu forte a capoeira, a cabeça. Quem é mais velho aí vai lembrar dessas músicas, hein? Minha cabeça preta. Preta, fala pra mim. Muito bem, Aninha, você conseguiu, hein? Ô Neto, você não é tão novinho assim também não, safado. Fica tranquilo aí. 5 anos de diferença só. Você me quer? Você vai ser minha mulher? Que vou. Sejam todos bem-vindos no canal Humanizar. Sente por mim. Muito bem, acabamos de escutar Beto Barbosa, né? Mas hoje eu tô bem, assim, com muita saudade daquele tempo, né? Preparei outra aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quer ver? Cid Magal. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. E vamos começar essa noite com muita alegria aqui no canal Humanizar. Chama mais gente para participar dessa live sobre história. O Renato daqui de São Paulo, o Gabriel de Curitiba, o Marcondes, bem-vindo, a Juliana, a Cris, a Fernanda, o Rafael de Santa Cruz, a Renata Araújo de São Paulo, a Tânia Ribeiro de Londrina, a Mari da Zona Norte de São Paulo entrando conosco aqui também. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Muito bem, enquanto o pessoal vai chegando, vamos escutando Cid Magal aqui. Rosa Madalena. Todas as coisas que ela gosta. Queria ser o seu princípio e ser seu fim. Quando ela dança, todo mundo se agita e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Santa Rosa Madalena.
Eu também gosto, Aninha, dessa música. Vamos lá, vocês. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Pelo seu corpo, só sem parar. Vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Muito bem, Sidney Magal com Rosa Madalena. Gente, eu tô tão animado pela essa live de hoje, né? Vamos falar sobre história, vamos falar sobre epidemias e pandemias durante a história da humanidade. E vocês sabem que toda noite eu faço uma introdução antes de convidar a nossa convidada, né? A Lari tá falando, né? Da Santa. Eu falei pra você, né? Tá aí, ó. Tá aqui no fundo, Nossa Senhora Aparecida, São José. Bem bacana, né? Uma lembrança do pessoal também de Londrina. Tamo junto, hein? Muito bem, gente querida. Vamos falar então um pouco. Por que eu escolhi esse tema sobre história? História é muito importante, tá bom? E, padre, a Ellen Malta é minha filha e é irmã do Frei João. Seja bem-vinda aqui também no nosso canal, tá bom, Ellen? Bem-vinda. Então, vamos explicar um pouquinho o que é a história. A história é uma ciência que estuda a vida da humanidade através do tempo. Ela investiga o que a humanidade fez, pensaram e também sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão da humanidade enquanto ser que constrói-se no tempo. A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, governantes, governados, por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente por pessoas comuns como você, eu e nós, que serve de alerta à condição humana de um agente transformador do mundo. Ao estudar história, nos deparamos com o que a humanidade fez, né? E como que elas foram construindo tudo isso. Então hoje nós vamos falar sobre epidemias e pandemias durante a história. O que a história tem para nos dizer e também nos ensinar durante essa pandemia do coronavírus na humanidade, que já vai entrar para a história com certeza. E eu acredito que a história tem muito para nos ensinar do que já aconteceu, porque talvez nós nunca nos deparamos com isso, mas a humanidade já sofreu várias vezes por esse tipo de situação, tá bom? Então agora eu quero fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Ela é professora Leda Patrícia Medrado de Queiroz. Olha o nome da nossa convidada, gente, poderosa ela, né? Muito bem, formada na área de História, pós-graduanda em Metodologia e Didática de Ensino, PDE com artigo e caderno de atividades publicado pelo Estado do Paraná, contrato didático no ensino de História. Estagiária aos 14 anos no projeto Tempo de Criança, professora municipal do Ensino Fundamental 1 em São Jerônimo da Serra, Paraná, professora 13 anos na rede particular Escola Belar Santa Maria, em Londrina, professora há 28 anos na rede estadual de ensino e esteve como diretora auxiliar por 2 anos no colégio Padre Extremundo e atualmente está como professora no ensino fundamental e médio nessa instituição em Londrina, Paraná. Religiosamente participa de algumas atividades na Capela São José Marelo. Muito bem, Leda, seja bem-vinda aqui então no canal Humanizar. Tem gente lá de Mauá da Serra, tem gente de São Jerônimo, então tem de Londrina, o pessoal de Londrina está em peso hoje aqui, Ourinho, São Paulo. Então vamos agora chamar a nossa convidada para falar sobre a história. Da Patrícia de Londrina, a nossa professora.
Ah, esqueci de falar também, gente. Ela tem mestrado, né, Cristóvão? Oi, gente. Oi. Leda vai ter que virar mesmo. Vou ter, né? Vai, Então, tá ao peraí, contrário. vamos lá. Vamos lá. Continuou? Espera um pouquinho. Quer que ele cancele e chame de novo? Você quer cancelar e chamar novamente ou vamos fazendo isso ao vivo mesmo? Não, pode ser ao vivo. Vamos lá. Vai. O legal é que ao vivo a gente vai aprendendo. Sim. Então, enquanto a Leda lá se organiza, quero convidar vocês para... Opa! Agora vai. Então tá bom, enquanto a Leda vai se organizando aí, eu quero convidar vocês para entrar na minha página no Facebook, curtir, e a partir desse momento eu só vou postar coisa agora na página do Facebook, tá bom? Para quem tem dúvida, é Benelson, com B no final também, que é de Barbosa. E aí você me acha lá na página do Facebook, ok? Leda, tô sentindo um eco. Tá sentindo? Então vamos lá, vamos nos organizar. Isso, coloca o fone aí. Vamos ver se acaba com esse eco. Vamos ver se ele escuta. E daí, melhorou? Opa! Nós vamos começar com tudo essa live, hein, filha? Tá bem? Todo mundo está me ouvindo? Opa! Ó, a Ana Cristina Ribeiro, essa professora é show de bola, é uma amiga mais que especial. O pessoal já está começando a comentar isso, porque nem começou. Ai, mesmo. meu pai, ainda bem que aí o pessoal vai dar uma força, hein, gente? Minha primeira live, não tá fácil, não. Ó, Bom, a primeira live a gente nunca esquece. Fica tranquila. Sim. Primeiro, quero agradecer você desse convite, né? Esse convite, assim, bastante inusitado, mas estamos aí, né? Vamos fazer a nossa primeira live, vamos ver como que vai ser. Nosso pessoal está comentando, a Mari está falando, ó, você está sentindo o friozinho que eu senti ontem. Ai, tô, Mari, tô igualzinho você, meu pai. Leda, fica à vontade. Gostaria que você falasse mais um pouquinho. Quando que você fez mestrado? Fala um pouquinho disso, que eu só passei por cima. Então, fala um pouco da sua formação, como que você escolheu o curso de História. Bom, primeiro, meu sonho de menina sempre foi ser professora. Gente, pensa num sonho realizado. É o meu. Primeiro comecei dando aula como professora de primeira a quarta série, antiga primeira a quarta série, hoje é primeiro a quinto ano. Comecei em São Jerônimo da Serra, foi assim tudo maravilhoso, uma experiência muito grande para mim. Depois vim para Londrina, trabalhei na rede particular e atualmente estou na rede estadual, tudo maravilhoso. E claro que a gente tem bastante dificuldade, algumas coisas, mas quando a gente gosta, quando a gente ama o que faz, a gente vai superando e passando por cima de muitas coisas. O mestrado, na realidade, é o PDE, é uma oportunidade que nós tivemos no estado do Paraná, e daí nós ficamos 2 anos estudando, né, fizemos um teste, passamos por esse teste, e ficamos 2 anos em estudo. E eu estudei metodologia didática de ensino, então eu fiz um contrato histórico, né, esse foi o meu artigo, a minha produção. E baseado nesses 2 anos, depois nós fizemos a aplicação desse trabalho em sala de aula. E é isso. Muito bem. Leda, você viu que quase todas as noites a gente está trazendo um tema diferente. Hoje vamos falar de história. História é uma coisa que me encanta. E eu já tinha falado isso para você, que quando uma professora, um professor consegue passar um conteúdo para um aluno, parece que aquilo fica não só no corpo, fica na alma. Eu lembro que a minha professora da quinta série, lá do ensino fundamental, né? Ela me ensinou tanta coisa bacana que até hoje eu tenho a sensação que ela conta história para mim, né? De tantas histórias que eu gravei, de tanta coisa que foi formando, falando do Egito, falando da descoberta do Brasil, falando de tanta coisa maravilhosa, e eu tenho um gosto especial, tanto por história e geografia, porque foram 2 professoras que me marcaram muito numa questão de geografia e história. Até um certo tempo da minha adolescência, eu tinha uma certa inclinação fazer história e geografia, mas aí, entrando no seminário, fui para psicologia,
e hoje eu estou nessa área aí. Mas não, nunca esqueci essa questão da história, né? E aí, Mas Leda, é tão bacana você estar falando sobre isso também, porque eu sou professora também devido a uma professora de história. Então, ela me deu todo um incentivo. Na realidade, ainda fiquei em dúvida, eu vou para a área de letras ou eu vou para a história? Não, mas história, ela me cativou. Então, eu acho que o professor, ele faz a diferença também na vida do aluno, enfim, eu acho que tudo isso contribui muito. tá certo. Então, Leda, vamos começar a nossa conversa aí, né? Porque a gente está vivendo num período que, para muitos, é um grande acontecimento, uma novidade, mudou o nosso ritmo, nós estamos todo mundo em casa, atrapalhou um monte de projeto, e aí fica uma pergunta: é a primeira vez que acontece uma situação dessa na humanidade? O que que é a Não, história? Então, porque tem gente achando que, não, nunca aconteceu, é a primeira vez. Então, eu tenho certeza que a história, ela dá uma bagagem boa para a gente compreender o que nós estamos vivendo agora e como que foi tempos atrás para as pessoas, para a humanidade se virar diante dessa pandemia, né, dessa epidemia, que são coisas que nós vamos abordar nesta noite. Então, a palavra é contigo. Fala um pouquinho para nós aqui. Bom, primeiro, gente, fiquem tranquilos, porque não é a primeira vez, não. Quem estuda história, quem já estudou, os nossos alunos sabem disso. Né? Foram várias epidemias e pandemias que nós tivemos na história. Eu creio que antes é importante a gente falar o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Isso. Né? Bom, Ambas palavras, epidemia e pandemia, são de origem grega. Então, já começamos com a história. Uma epidemia é quando a doença contagiosa ela fica numa determinada região. E uma pandemia já é quando ela vai em termos internacional. Então, é quando a epidemia vai em um campo maior, pega parte da humanidade. Isso seria uma pandemia. E nós tivemos várias epidemias e pandemias. Eu gosto muito de citar uma historiadora chamada Joelza Esther Domingues, que ela fala das 15 maiores pandemias e epidemias que nós tivemos na história. E é tão interessante que ela começa a citar na Grécia Antiga. Então, ela fala da peste que teve em Atenas, então, peste de Atenas, e isso nós estamos falando no século V a.C. Mas ela também cita outros, como a peste de Antonino, que foi em Roma, aí vem a peste negra, essa é um pouco mais conhecida, nossa, também tivemos a pandemia de cólera, a grande praga de Milão, a grande praga de Londres, foram várias. E trazendo um pouquinho para os nossos dias, agora um pouco mais para a atualidade, nós tivemos aí a gripe espanhola, HIV, SARS, Ebola e vários outros. olha só que coisa interessante. Às vezes as pessoas esquecem do que já aconteceu na humanidade. O que está acontecendo é uma coisa da vida natural, que as coisas vão acontecendo e de tempos em tempos a gente vai ter que enfrentar uma situação dessa, né? Claro que ninguém esperava uma pandemia em 2020. Sim, sim. E é muito interessante que a gente pode até fazer algumas comparações. Por exemplo, uma epidemia, o que tem a ver uma epidemia que aconteceu, por exemplo, da peste negra com uma epidemia atual? Tem algumas comparações que dá para nós fazermos também em cima disso, que tem algumas semelhanças e algumas diferenças. E é interessante, Lida, que eu estava vendo algumas coisas, né? Como metade das epidemias, as pandemias, tem muito a ver com o sistema de saúde, né? A maneira de como que as pessoas vivem, a realidade social, política, né? Principalmente algumas doenças que nós tivemos, foi por falta de saneamento básico. E aquilo matava todo mundo, era contaminação de alimento, contaminação de água. E hoje, com essa pandemia do coronavírus,
tem gente que fala, mas agora tá escacarando tudo. Mas, gente, sempre foi dessa maneira. Não tem nenhuma novidade. Sim. Quando estoura, aí a gente vai se dar conta do que existe. Ó, tem gente preocupada com os moradores de rua, com certeza. Tem que estar Uhum. preocupado com aquele senhor que não tem o que comer. Mas, gente, antes mesmo da pandemia já existia tudo isso. Mas fica uma coisa, parece que secreta, velada, e aí precisa acontecer um movimento desse para as pessoas começar a prestar atenção que a humanidade está sofrendo. Exatamente. E aí, por exemplo, fazendo uma comparação com o coronavírus agora atualmente, né? Uma coisa importante aqui para nós dizermos também é que só pode ser considerado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, né? Uhum. Então, por exemplo, essa pandemia que nós estamos tendo do coronavírus, ela foi agora no dia 11 de março de 2020, foi considerada como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Então, é importante a gente lembrar também a questão de quem pode fazer essa declaração de pandemia. Uhum. E fazendo aí uma comparação, nós tivemos no século XIV a Idade Média. Na Idade Média, nós tivemos a peste negra. Então, eu vou fazer uma comparação aí, a peste negra com o novo coronavírus. Certo. Vamos pensar um pouquinho. Está dando para me ouvir bem? Sim, tá perfeito. Ah, então, ótimo. Vamos pensar um pouquinho o seguinte. Vamos fazer uma viagem, vou convidar todos vocês para fazer uma viagem marítima, mas pensem que vocês estão no século XIV. Todo mundo no século XIV. Nós estamos vindo de uma viagem marítima do Oriente Médio. Vamos pensar que nós estamos aí já carregados com as nossas especiarias, estamos voltando. Agora, o que vocês não sabem é que nos porões dessas embarcações existem muitos ratos. Isso é o que ninguém contava. E é justamente esses ratos que vai proporcionar uma bactéria chamada Yersinia pestis, que é a chamada peste negra. Aliás, não são os ratos, são as pulgas desses ratos. Então, o que a gente vai pensar? Essa embarcação com todos esses ratos e toda essa bactéria ali é que vai fazer com que 1/3 da população europeia, ou seja, 60% da população europeia, morra. Né? Nós Então, estamos falando, imagine. Leda, falando assim em números, eu pesquisei aqui, matou entre 75 a 200 milhões de pessoas nesse período. Exatamente, Quer dizer, exatamente. foi uma coisa assim que praticamente acabou com a humanidade, né? Se a gente for pensar em quantidade, olha o tanto de gente que morreu por causa dessas embarcações, desse piolho de rato. Não era nem dos ratos, eram os piolhos dos ratos, né? Exatamente, piolho, as pulgas, né? E nesse período aqui, a gente percebe que as pessoas, elas vão tentar também fazer alguma coisa, vão, enfim, mas é de uma forma totalmente diferente de hoje, né? Então, por exemplo, o que as pessoas vão fazer para poder eliminar esse vírus ou alguma coisa assim? Elas vão estar na tentativa. É algo parecido com hoje? Não, totalmente diferente. Uhum. Então, o que a gente vai perceber? Muitas pessoas que conseguiram, que estão com esse vírus aí, elas vão tentar fazer com que fugir do vírus. Outras pessoas vão usar uma técnica de, vamos colocar fogo no ambiente, porque colocando fogo iria sair o vírus. Outras pessoas em outras regiões vão imaginar, não, a gente vai fazer o que nós chamamos de sangria. Né? O que era sangria? Eles abriam uma parte do corpo ali, cortava e deixava o sangue sair, e eles imaginavam que o sangue, então, iria voltar desinfectado dessa doença. Né? Então, só passando um pouco de como que foi também, as pessoas tentavam fazer alguma coisa. Nossa, que bacana isso, né? Quer dizer que de tempo em tempo o ser humano, ele tem
esse instinto, né, de sobreviver, de procurar caminhos, e hoje nas pesquisas também a gente vai vendo, né, alguém que todo mundo está pesquisando, né, a vacina, um melhor diagnóstico, como fazer a cura, como proceder. Então, a gente vai percebendo que isso do ser humano sempre esteve presente durante a história. Sim, e é interessante que, assim, comparando a peste negra, né, com o Covid-19 agora, a gente vê algumas semelhanças. Então, o que a gente pode assemelhar, por exemplo? As duas, o contágio é pelo ar. Então, essa é Sim. uma semelhança. Uma outra coisa que a gente pode falar, nenhuma das duas, até o momento, tem uma cura. Mesmo a peste negra, que ocorreu aí, século XIV, ainda não tem cura, né? Uma outra semelhança que a gente pode colocar, o contágio era muito rápido, né? Tanto da peste negra, como a gente vê agora também no Covid-19. Enfim, são algumas comparações. O que difere um do outro? É o contexto histórico. Se nós pensarmos que, como que foi para eles, 1/3 da população europeia morrer naquele período, demorou um tempo, vamos dizer aí uns 5 anos. Agora, se nós formos comparar com hoje, que nós temos aí um meio de transporte rápido, as pessoas podem transitar, não agora, claro, né, estamos podendo, mas enfim, que as pessoas podem ir e vir com muita facilidade, eu estou num estado, daqui a pouco eu estou em outro, em questão de horas, enfim, tudo isso facilita hoje para que essas bactérias, essas doenças, tenha um número maior, com mais rapidez em relação ao século XIV, né, fazendo uma comparação. Nossa, é muita informação, hein? Para quem achava que a história não tinha nada para falar sobre, né? Para a gente poder compreender o coronavírus, né? Então, você está falando várias coisas interessantes. Minha pergunta, Leda, em qual delas, né, que nós podemos dizer que tem alguma semelhança com o novo coronavírus? Você já especificou isso, né? Ou mesmo que nós podemos fazer alguma comparação. Você falou, né, das comparações, mas e as outras pestes que a gente fala, né, as outras epidemias? Quais são as outras que também a gente pode fazer uma comparação? Uma outra que a gente pode fazer a comparação é agora mais próxima de nós, que foi em 1918, que é a gripe espanhola. Então, a história da gripe espanhola tem muita coisa a ver com o coronavírus. Até a forma das pessoas se cuidarem e tudo mais é muito parecido, né? A questão da quarentena, enfim. Como que se deu a gripe espanhola de 1918? Na realidade, vamos pensar o seguinte, 1914 a 1918 ocorreu o que nós chamamos de Primeira Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. E justamente em 1918 é que vai acontecer com muitos soldados que foram para as batalhas estarem morrendo e tudo mais. Usava-se uma estratégia na Primeira Guerra Mundial que eram as trincheiras. O que eram as trincheiras? Eram aquelas valas em que as pessoas ficavam, né, para combater, para o combate, ficavam dentro dessas valas. Então eram valas apertadas, que as pessoas tinham dificuldade de se locomover. E o que vai acontecer? Ali também tem muitos ratos, a questão de saúde das pessoas ali fica à mercê, digamos assim. E muitos combatentes ali que caíam, morriam, ficavam naquelas valas também. Então, imagina como que ficava a situação dessas pessoas. Então, essas pessoas, esses soldados, começaram a contrair uma gripe. Só que essa gripe ficou ali. Abafaram o caso, muitos estavam morrendo, estavam indo para muitos hospitais, só que ninguém falava nada. Só que existia a Espanha, né, que estava neutra nesse conflito. E foi justamente a Espanha que vai falar sobre esse acontecimento, né? E por isso ficou conhecido como a gripe espanhola.
né? Então, a Espanha, na realidade, não foi aonde iniciou essa gripe. Essa gripe iniciou nos Estados Unidos, mas acabou ficando como gripe espanhola devido à questão da própria Espanha falar sobre o contexto que estava acontecendo e tudo mais. Leda, você me fez pensar numa coisa, né? Porque todo mundo, né? Todo mundo não. Algumas pessoas estão batendo na tecla que esse vírus que começou lá na China teve uma questão econômica. E aí, você me contando essa história aí, principalmente dos Estados Unidos, que depois foi para lá na Espanha, a gente vai percebendo que também parece que tem um movimento atrelado com a economia, com interesses políticos. O que você pode dizer para nós sobre isso? Não, com certeza. Todos esses conflitos, essas guerras, que seja a Primeira Guerra Mundial, que seja a Segunda Guerra Mundial, tudo isso envolve as questões políticas e econômicas. Isso é muito claro para nós, enquanto historiadores, né? Existe interesse. Por exemplo, se nós pensarmos na questão dos Estados Unidos em relação à Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, ele de credor de 3 bilhões de dólares, ele passou a ser, de credor não, de devedor, ele passou a ser credor, né? Então, ele teve muitas vantagens com a Primeira Guerra Mundial. Então, aí a gente vê as questões econômicas, as questões políticas, né? Isso eu estou dando um exemplo, são vários exemplos dentro da história. E a gente vai percebendo que é bem isso, porque olha só o tanto de dinheiro que a China agora está recebendo. Isso faz a gente questionar, porque querendo ou não, tudo surgiu lá, então tiveram que fazer várias pesquisas, desenvolver várias coisas, e da onde está saindo as coisas agora? Né? Toda hora está falando, vai chegar da China tantas coisas, vai chegar da China tantas coisas. E a gente vai, não tem como a gente não pensar numa questão econômica e de puro interesse político. Não, é totalmente. E todas essas questões de envolvimento, até mesmo se a gente pensar em muitas epidemias que teve, a própria questão da gripe espanhola, que eu estou comentando agora, ela tem a questão do vínculo político e econômico também. Uhum. Se a gente for pensar, muitas pessoas, né, morreram com essa questão da gripe espanhola. Aqui no Brasil, por exemplo, se fala em 35 mil pessoas, né, aqui no Brasil. Mas isso é o que imagina-se, mas os registros não eram fiéis também, existiam essas questões. Como existe, talvez, algumas questões hoje também, né? Então, a gente percebe que com a gripe espanhola, muitas pessoas também, como no coronavírus, passaram a ser... por exemplo, agora a gente fala das questões dos idosos, as pessoas com baixa imunidade e tal. Na época da gripe... Opa, desculpa. Só um pouquinho, gente. Acho que eu estou tão empolgada aqui que está caindo as coisas. Então, na época... É que eu estou com um assistente aqui do lado também, viu? Porque a gente teve que mudar o cenário, né? Então, vamos lá. Ao vivo é diferente. Ao vivo, gente, olha, é diferente, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu ver onde eu parei com essa história agora. Enfim, assim como no Covid-19, a gente fala aí da questão dos idosos, né, que são as pessoas que estão mais vulneráveis e tudo mais, na época da gripe espanhola também se tinha uma preocupação. E a preocupação era justamente com crianças, com idosos também a princípio, depois, aí com o conflito, a guerra já começou a atingir as pessoas mais jovens. Inclusive, tinha um pessoal de alto risco que eram as mulheres grávidas também. Muitas mulheres grávidas morreram nesse período, né? Foi assim grandioso. E as mulheres grávidas que muitas vezes não morreram nesse período, elas perderam as crianças nesse período. É um número, assim, bastante grande, questão de 73%, mais ou menos, né? E as crianças que nasceram nesse período, eles também nasceram com algumas dificuldades
dificuldades mesmo físicas, às vezes mentais. Então, olha como uma bactéria, um conflito, uma guerra que seja, ela tem uma influência na sociedade, né? Leda, hoje vemos que com o novo coronavírus está sendo tomado uma série de medidas para o bem comum, né? Um delas é o isolamento, cada um ficar em casa, o cuidado de lavar as mãos, né? De ter todo um cuidado do higiene, né? Básico. E na história das epidemias passadas, também foram tomadas alguns cuidados? Você poderia citar algumas coisas para nós? Sim, então, alguns cuidados, vamos pensar na peste negra. Alguns cuidados que houve naquele período era assim, as pessoas, cada região, eles iam tomando alguma providência. Então, numa determinada região, eles imaginavam que, não, aqui o ar está ruim, então a gente vai colocar fogo nesse ambiente, para que o ar fique diferente. Em outro, eu até comentei sobre a questão da sangria, né? Então, as pessoas faziam isso, porque imaginavam que poderia melhorar a situação. Em outras situações, era chamada fuga. O povo fugia daquele espaço. Então, eles imaginavam, eu fugindo daqui, eu vou fugir da epidemia e tudo mais. Hoje, claro, que a gente percebe que não adianta a gente fugir, né? A nossa fuga no sentido de que vamos nos cuidar para que a gente possa cuidar do outro também e tomando todas essas precauções, né? Hoje a gente vê dessa forma. Quanto à questão da gripe espanhola, as pessoas elas tinham também esses cuidados, a questão da quarentena, algumas usavam até a questão de máscara e tudo mais, enfim, também havia alguns cuidados mais parecidos conosco. Até, por exemplo, teve aqui no Brasil o carnaval, por exemplo, nós não tivemos o carnaval nesse período, né, da gripe espanhola no Brasil. Então, não tivemos o carnaval, a gente viu que muitos comércios também fecharam, como a gente está vendo agora. Então, isso já ocorreu aqui no Brasil, só que nós não vivenciamos, né? Então, foi algo muito, muito parecido à gripe espanhola aqui, os métodos que foram colocados naquele período. Inclusive, a gente teve um presidente do Brasil que ele morreu da gripe espanhola. Eu não estou agora me recordando o nome dele, mas a gente teve um presidente que, inclusive, ele governou aí de 1902 a 1906, né? Depois ele ganhou numa reeleição e ele acabou não podendo assumir porque ele morreu da gripe espanhola. Nossa, que coisa interessante, né? Até os personagens da história ela tá falando, né? Isso é muito bom. Leda, você como historiador, o que você poderia dizer sobre esse momento que estamos vivenciando? Que registro nós podemos ter de tudo isso? Essa pandemia vai ficar na história? Essa pandemia vai ficar na história, sim, e vai ficar nas nossas histórias, nas histórias dos nossos filhos, enfim, dos nossos alunos, com certeza. Mas uma coisa eu vou dizer, gente, como historiadora, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir sair dessa, sim. Primeiro porque a gente acredita em Deus, Ele é misericordioso, e nós vamos conseguir. Agora, uma experiência que eu tenho dentro da questão da história é que a peste negra, por exemplo, tudo que se passou na peste negra, que foi aí a gente fala, nós historiadores falamos na Idade Média, depois veio o Renascimento. E o Renascimento renasceu com as novas artes, com tudo. Então, olha aí a mudança que houve, né? Agora, com a gripe espanhola. Com a gripe espanhola, muita coisa também mudou. Por que mudou? Porque daí começou a ter mais investimentos na questão do saneamento básico, na saúde. Então, vamos ver, gente, vamos acreditar que o nosso Brasil, o nosso país, ele vai ter muitas mudanças. Nós estamos num momento de reflexão, num momento que vai mudar muita coisa, e vamos acreditar. É isso que eu penso. Tá? Olhando para a história, a gente vê que tem muita coisa aí que está para acontecer de bom. Nossa, que legal. Ó, tem um monte de gente comentando, tem gente brincando. Por exemplo, o Frei Lucas está falando que vai vender máscaras aqui, né?
Mas eu vou pegar ele depois, pode deixar que eu vou Deixa dar ele, conta, né? deixa ele. Máscara aqui, né? Mas não é lugar de máscara. Leda, tem algumas pessoas que têm preconceito com a história. Primeiro porque acha que história é só coisa do passado, e a gente sabe que não é. A história tem tudo a ver também com o tempo presente. Tem outro tipo de pessoas também que acredita que a história ela tira a fé das pessoas. O que você tem a dizer sobre essas duas realidades? Não, na realidade, a história, gente, a história é atual, a história é hoje, é viver esse momento. Esse momento que nós estamos vivendo agora é história, né? A história, ela tem a história de cada um de nós tem a sua história. Eu sempre brinco com os alunos, né? Porque a primeira pergunta eu faço, gente, o que vocês pensam que é história? Eles falam, a história do passado. Eu falei, gente, a história é mais atual do que vocês possam imaginar, porque nós respiramos a história, tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, faz parte da nossa história de vida. E nós, como pessoas, seres humanos, fazendo parte de uma sociedade, a gente está fazendo história, né? Então a história ela é atual, né? Quando você estuda história, você compreende melhor o mundo de hoje, você começa a ver a vida de uma forma diferente. Então a história ela está aí para ser vivida, para ser entendida. Eu sempre brinco que se alguns que passaram por certos conflitos, algumas brigas, algumas coisas dentro da história, se tivesse estudado história, por exemplo, Napoleão, se ele tivesse estudado história, ele tinha, aliás, Hitler, se ele tivesse estudado história, a história de Napoleão, ele ia entender bem algumas coisas lá na frente. Mas, enfim, história é isso, é bem atual. E é interessante que eu também aprendi na minha formação, um povo que não tem história é um povo que pode ser manipulado o tempo inteiro. Quem não tem Sim. consciência histórica comete os mesmos erros do passado. Isso a gente vê na política brasileira, mas a gente também vê na nossa história de vida. Às vezes a gente não tem consciência da história familiar, que é o básico. É o básico que eu estou falando, né? Que é você ter essa capacidade de ter memória, porque história também está ligado com memória, com fatos, né? Com personagem, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo. Então a gente pega a história, né? Lê essa história e tira um grande ensinamento, né? Então a gente vai percebendo que é bem por aí a importância da história. Leia, e a segunda pergunta, que tem gente que fala que estudar história tira a fé. Você concorda com isso? Ah, não, imagina! Tem gente De que jeito fala, tem nenhum. gente que fala assim, ó, psicologia tira a fé, filosofia tira a fé. Eu não concordo, eu quero saber de você enquanto professora de história, porque de vez em quando a Não, gente encontra um povo revoltado, né? Principalmente porque estudou história, não gosta de igreja, não gosta de religião, não gosta de fé. Aí eu fico só olhando assim, uma coisa meio esquisita. Mas é isso mesmo? Como que é? não, para mim não. Eu acho que não tem como você viver sem. Para mim é muito difícil pensar, não ter fé, não acreditar. Então, mesmo sendo professora de história, mesmo estudando, mesmo vendo todos esses acontecimentos, esses conflitos, isso não me tira a fé. Tanto é que isso que nós estamos passando agora, essa história que a gente está passando agora, eu acredito e eu creio que vai ser dado. E tudo isso pela força da nossa fé, da nossa oração, né, de nós acreditarmos também. Então, para mim, não tem essa questão de estar a história interferir na questão de fé, não. Eu sou uma pessoa de fé e eu creio que pode fazer toda a diferença você acreditar. Concordo plenamente com a Leda. Um dia, na sala de aula, os meus colegas de sala perguntaram: Nelson, você não fica assustado com tudo isso? Parece que fere a tua fé? Eu falei, não, nunca feriu minha fé. Ciência, gente, sempre vai ser ciência, né? A gente tem muito que aprender com a ciência. A ciência é uma ferramenta importante para as nossas vidas. Graças ao bom Deus que a gente tem a ciência ao nosso lado. E a fé também é importante e
está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, e não, uma coisa não atrapalha a outra. Fé e ciência, eu acredito plenamente que pode andar juntas. Não tem essa história. Ah, fulano estudou história e ficou ateu. Não. Não, imagina. Pô, Pode mas ser que a pessoa já era. Pode ser que a pessoa já era, já então, tinha, enfim. depende muito Aí, das né? vivências, né? Cada um tem as suas Sim, vivências, sim. né? E isso vai ajudar a pessoa a fazer uma escolha. É isso que acontece, não é porque você estudou filosofia, porque você estudou filosofia, ou porque você estudou teologia, sei lá. Não é o estudo, é a pessoa com o momento dela. E nós que estamos falando hoje de história, é muito importante as pessoas terem noção disso. Olha, pesquisa um pouco a história da sua família, você vai ver que riqueza. É muito bom. Sim, Pesquisa a história da sua cidade, como que ela foi fundada. Você vai ver que exato. riqueza. Né? Isso, se aprofundar um pouco mais, não ficar só com aquela aula. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Bem, Sim. não é só isso, né, Leda? Tem muito. Não, de jeito nenhum. Você me fez até recordar uma coisa, porque eu tenho um aluno que é do ensino médio e que ele está fazendo uma pesquisa da história da família dele desde que ele estava no sexto aninho, né? Que era também meu aluno, ele vem fazendo a pesquisa. E aí, esses dias, ele chegou e falou para mim, professora, você não sabe, mas eu descobri que eu tenho parentesco com o rei de não sei onde e tal. Tá muito Eita! legal. Mas ele foi bem profundo e é bacana quando você percebe isso, que você pode passar isso para o seu aluno, para, enfim, né, para ele começar a desenvolver isso também, é muito bacana. É, nossa. E aí a Maria tá falando, ó, sair da superficialidade, buscar informações verdadeiras. É isso que a Isso. história, o estudo de história nos dá bagagem para a gente fazer um bom segmento. Quando eu vejo algumas pessoas brigando, principalmente por questões políticas, eu percebo que às vezes falta uma consciência histórica, falta um pouco de estudo. Às vezes a pessoa defende uma coisa que ela não sabe nem o que que é. Isso é grave, Exatamente. né? Ou ela tem saudade de um tempo que nunca existiu, né? E fica uma coisa assim meio estranha. E, claro, a gente está aqui para respeitar todas as posições, não estamos aqui para criticar ninguém, mas no meu ponto de vista, às vezes eu percebo que falta um pouco de história para as pessoas. Principalmente história do Brasil, que é uma coisa gritante, e também a nossa história. Quando a gente não sabe nem da história local e nem a nossa, a gente vai colher coisas indesejáveis, porque entra naquele ciclo que a gente fala muito em psicologia, principalmente quem é da linha lacaniana, a tal da repetição, né? A repetição é o que mata a humanidade, porque você parece que vai só atualizando sofrimento, atualizando erros, e as coisas não progridem, não vai para frente, porque a gente está amarrado numa história mal contada e que não tem consciência crítica. Uhum, é isso mesmo. Quando a gente conhece a história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim, a própria história mundial traz muita informação para nós, a gente tem uma outra versão de conhecimentos e tudo mais. Por isso que é importante você buscar, você pesquisar. História é isso também, né? Uhum. Ô, Leda, estamos já chegando no final da nossa live. Ó, você viu que eu Ai, falei. Leda, quais são as dicas de livros, né? Ou para quem está procurando estudar um pouco de história, por onde começar, o que buscar, o que você indica? olha, na realidade, eu posso dizer o seguinte, história, eu gosto mais da história, assim, história geral. Então, para mim, eu comecei com a história geral. Então, as primeiras guerras mundiais, eu percebo até nas aulas que os alunos gostam bastante, período do imperialismo, Segunda Guerra Mundial, eu acho que tudo isso traz muita informação. Até por que isso ocorreu? Por que essas guerras ocorreram? Por que elas aconteceram? Então, eu gosto muito dessa história contemporânea. Mas, aí depende. Tem pessoas que preferem estudar a história, iniciar com a história do Brasil. Dentro da escola, a gente começa assim, o pessoal do ensino fundamental 1, eles trabalham com a história
do município, depois a história do Paraná e depois aí vai partilhando com a história do Brasil. Na realidade, quando a gente fala na história geral, a gente também está falando da história do Brasil, fazendo um gancho aí com a história do Brasil. Né? Existem muitos livros, eu gosto muito dos livros e de artigos da Joelza Esther Domingues. Né? Inclusive, muitas coisas eu me baseio em artigos dela e livros também. Né? A gente tem também um outro livro que eu gosto bastante, que é do Bolhos, inclusive é um livro didático que nós estamos usando agora, falando de livros didáticos mesmo que nós trabalhamos, né? Mas, enfim, existe uma infinidade de livros muito bons, né, para a gente estar lendo e estar pesquisando. Leda, eu preciso te contar uma coisa, que você vai ficar super feliz. Ó, nós estamos 45 pessoas conectadas o tempo todo, prestando atenção nessa live. Sem falar aquelas que estão entrando, que passa, que dá um oi, né? Mas tem muita gente ligada nesse conteúdo. Não baixa, assim, 45 ali, ó. Gente, eu tenho que dizer que eu estou extremamente muito nervosa. Você está entendendo? Sabe quando deu aquele branco que você já não está sabendo mais? Tô assim. Não. Mas já estamos na reta final. Leda, deixa sua mensagem, então, para o pessoal que está nos acompanhando aqui no canal Humanizar, nessa quarentena que vai ficar na nossa história. Essa live também vai ficar na história. Depois eu vou mandar uma cópia para você, para que você também possa usufruir desse momento tão brilhante que você falou com muita propriedade e ajudou muitas pessoas a entenderem um pouco da história. Fica a sua mensagem agora. Bom, eu quero dizer para vocês, gente, primeiro, assim, agradecer a todos vocês que estavam aí nos acompanhando. Eu sei que tem bastante amigos, amigas, parentes, enfim. E agradecer essa oportunidade mais uma vez, né, desse convite. Confesso para você que hoje foi um dia que eu fiquei assim, sabe, meu pai, o que eu vou fazer? Não fiz nada hoje, pensando mesmo como seria esse momento. E eu acho que é um momento muito rico para mim. Dentro da minha profissão é algo novo. Nunca tinha feito assim nada ao vivo. Fiz assim algumas reportagens de alguns trabalhos no colégio, mas algo muito simples ali, de uma questão de 5 minutinhos, tal. Mas uma live como essa acrescenta muito para mim. E foi muito desafiador, viu, gente? Não deu nem tempo de eu pensar se eu iria fazer ou não. Quando eu vi, já estava aqui. Aí eu falei, agora eu já não tenho mais saída. Então, vamos lá. Como diz um amigo meu, vai na fé. E foi isso que eu fiz. Então, como que eu não vou ter fé? Se não fosse pela fé, gente, eu não faria isso. Tá? Então, eu quero agradecer e dizer para vocês que com esse momento de pandemia que nós estamos passando aqui, a gente tem que aproveitar algumas oportunidades, como eu aproveitei essa, entendeu? Algumas pessoas mandaram uma mensagem, falou, você é corajosa. Eu falei, nem tanto, mas aí a gente vai, você está entendendo? Agradecer pela força das mensagens que eu recebi hoje, durante todo o dia, e dizer assim que nós vamos sair dessa, e eu tenho certeza que o nosso país vai ter uma melhora muito grande, eu creio, eu acredito. E um abraço a todos vocês. Obrigado, Leda. Só elogio nas lives, hein? Só elogio, que bom. Parabéns, agradecendo o conteúdo. Eu também quero agradecer em nome do nosso canal, pela sua participação. Obrigado por você ser minha amiga, né? Para a gente ter trabalhado junto em Londrina. E a nossa amizade continua e eu desejo para você muitas bênçãos e felicidade. E quando voltar dessa pandemia, que a sua vida seja abençoada, tá bom? Um abraço para sua família, agradeço o seu genro, a sua filha, pelo apoio técnico, que eu sei que eles estão aí. Ah, sim, você viu, né? Sem eles também, sem o apoio técnico, gente, não ia não, viu? Mas vamos lá. Então, obrigada. Tá bom, até mais, a gente se vê. Até mais, até mais. Até mais. Gente, foi demais essa noite, essa live falando sobre história.
epidemias e pandemias na história, muito bom. Quero agradecer a Aninha, quero agradecer a Mari, todo mundo que participou aqui conosco, os convidados da Leda, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, é muito importante. E semana que vem nós voltaremos com tudo mesmo. Segunda-feira vamos falar sobre yoga, tá? Técnicas para ajudar no bem-estar das pessoas. Terça-feira vamos falar sobre arte e igreja. E a gente vai trazer o Hugo para ajudar a gente, o Hugo daqui de São Paulo. E na quarta-feira, uma amiga minha, psicóloga, a Paty, ela vai falar de cuidado e autocuidado, principalmente nesse tempo que a gente precisa ter habilidade para cuidar da gente e também cuidar das pessoas que estão em nossa volta, tá bom? E você que ainda não entrou lá na minha página no Facebook, você pode entrar, está escrito Benelson, tá? E você também pode fazer inscrição no canal Humanizar no YouTube, tem vários temas e de psicologia e espiritualidade, tá bom? Aguinaldo, que Deus te abençoe. A Ana, olha, todo mundo é demais aí, hein? A Edna. E eu quero terminar com uma música. Kaoma, chorando se foi porque terminou a nossa live. Que Deus abençoe vocês. E a gente se encontra segunda-feira, às 21 horas, aqui no canal Humanizado Instagram. Um forte abraço. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado, Cris, de Londrina. Londrina em peso, hein? Ô, Luiz, está assistindo também. Um abraço para você, o esposo da Aninha. Que Deus abençoe. O pessoal do EJC Zona Norte de São Paulo, aqui na Medeiros. Lourdes de Apucarana. Deus abençoe o Santuário de São José. A Tanilda de Londrina. O DJ Carlos Augusto. A Gina Santos de São Paulo. O Frei Lucas. A Mari da Zona Norte. A Rose, lá do Santuário de São José, a Baby de Londrina, o Diego aqui de São Paulo, a Gorete, a Lari de Apucarana, a Sônia Regina. Isso! Adriana, também de Londrina. Um abraço, Adriana, que saudade de você. Por um dia, um instante foi. Até mais, gente. Segunda-feira tem mais. Às 21 horas, aqui no canal Humanizar. Obrigado pela sua fidelidade em acompanhar aqui no canal. E o povo nem quer saber de ir embora, hein? Obrigado, Luiz. Que Deus te abençoe. Muita luz, Aninha. Gratidão, paz, amor para todos vocês. Missy de Londrina, minha querida amiga. Deus abençoe você e sua família. O Agnaldo, Rosane e família. Um abraço. Abraço, Missy. Gente, vai terminar. Vou ter que encerrar, tá bom? Até mais.